meu nome é Francisco Nóbrega de Lima e estou agora aqui consigo para o ensinar e ajudar a melhorar ou a recuperar a sua memória perdida. Durante o relaxamento da faixa seguinte, vai se manter acordado e com consciência, num nível mental, ou seja, com uma frequência cerebral, em que até agora estaria de certo a dormir. E o pior que lhe pode acontecer no princípio das sessões, se não se controlar completamente, é adormecer. Adormecer de um sono normal e natural durante o relaxamento, acordando também naturalmente mais tarde, sentindo-se melhor do que antes de ter começado a fazer o exercício. E ao durante ele baixar a frequência das suas ondas cerebrais, quer porque seguiu a programação, quer porque tenha adormecido, isso o irá acalmar e ajudar enormemente, tanto a nível físico quanto mental. Já em trabalhos anteriores eu falei da memória, pelo que além de outras considerações importantes, irei repetir agora partes desses meus trabalhos, para que quem não os adquiriu possa beneficiar também dos seus ensinamentos. Começo por reparar se as pessoas que pensam que têm uma fraca memória não estão sempre a dizer frases tais como: eu me esqueci, não me consigo lembrar, nunca decoro o nome das pessoas, lembra-me logo disso de novo, senão eu esqueço-me, tenho de escrever senão esqueço-me, não sei onde o coloquei, isso já passou há tanto tempo que já não me lembro, tenho uma fraca memória, cada vez tenho menos memória, etc. O que essas pessoas consideram de falta de memória não é mais do que a dificuldade de trazerem certas informações do depósito das suas memórias para a sua mente consciente. E isso porque, ao estarem sempre a repetir as frases prejudiciais que dei como exemplos, condicionaram ao longo do tempo, através da repetição, o seu subconsciente a não tornar essa informação acessível e disponível para elas mesmas. No fundo, através da nossa imaginação criativa, criamos o medo de não nos recordarmos de algo. Assim, sempre que se deseja lembrar de alguma coisa que em determinado momento não se recorda, em vez de utilizar as frases negativas de que há pouco lhe falei, pense ou diga antes o seguinte: eu sei, dentro de momentos já me vou recordar. E continue a sua conversa ou o que estava fazendo e dê oportunidade e tempo ao seu subconsciente para que ele lhe possa transmitir a informação que estava precisando. Quanto às nossas memórias, cada uma delas não está guardada no nosso cérebro em células cerebrais isoladas ou distintas. Ou seja, não temos determinada memória num determinado neurónio. Ou, por outras palavras, cada célula cerebral guarda apenas uma pequena parte de uma determinada memória completa. As nossas memórias estão, sim, situadas em redes de neurónios que estão interligados entre si, e no caso de um deles morrer, o cérebro pode sempre tornar a repor essa ligação de memória através de um novo neurónio, para que essa específica memória não se perca. Quanto ao stress, ele é um dos maiores inimigos da sua memória, pois o cortisol, libertado pelas cápsulas suprarrenais durante uma situação de stress, vai impedir a utilização da glicose,
pelo principal centro da sua memória, que é o hipocampo, e vai matar muitos dos seus neurónios cerebrais e causar sérios e devastadores problemas nos seus neurotransmissores cerebrais. A verdade é que o cortisol não mata por ele mesmo as células cerebrais. Ele destrói-as, produzindo moléculas de radicais livres, e são estas que vão matar as células cerebrais. Tanto o neocórtex, que é a camada muito fina que cobre o nosso cérebro, a que podemos chamar de cérebro racional, como o sistema límbico, a que podemos apelidar de cérebro emocional ou sentimental, fazem parte do córtex cerebral. E é o sistema límbico o elo de ligação entre a nossa mente e o nosso corpo, e exerce uma tremenda influência nas nossas emoções e nas nossas memórias. O sistema límbico é composto por várias partes que são, primeiro, o hipocampo, que é o centro de memória do cérebro e que guarda em si mesmo as memórias recentes, enviando as mais antigas para o neocórtex. E segundo, a amígdala, não a da garganta, mas a que está no cérebro, e que é o local onde se processam as memórias emocionais e que também tem como função ajudar o hipocampo a classificar e a armazenar as memórias. Sabe-se hoje que, contrariamente ao que se afirmava no passado, que cada pensamento ou memória necessita do funcionamento de várias áreas do cérebro, muitas vezes até em lobos diferentes. E é essa a razão pela qual é muito difícil apagar ou eliminar completamente uma memória, já que partes dessa mesma memória estão distribuídas por muitas áreas diferentes do cérebro. Ainda hoje não é completamente conhecida a forma como cada uma das nossas células cerebrais guarda a sua pequena parte de uma memória completa. Mas crê-se que tem a ver com a alteração física da estrutura do seu RNA, que é o ácido ribonucleico, que tanto se encontra no núcleo de cada célula como no citoplasma que a circunda. Só após entrar no cérebro é que uma informação pode ser guardada como memória pelas células cerebrais. E as três principais formas de uma informação entrar no cérebro é através da visão, da audição ou da execução de determinados movimentos. E por isso, os seus três tipos mais marcantes de memórias são a visual, a auditiva e a sinestésica, sendo a maioria das suas memórias visuais armazenada no lado direito do neocórtex do seu cérebro, a maior parte das auditivas no lado esquerdo do neocórtex do seu cérebro e as sinestésicas armazenadas no cerebelo e, por isso, fora do neocórtex cerebral. Podemos assim dizer, de uma forma geral, que a durabilidade de uma determinada memória depende da quantidade de emoção que existe nela e que irá ocupar um número máximo de células cerebrais se estiver associada ao mesmo tempo a recordações visuais, auditivas e sinestésicas, ou seja, de um movimento. Da mesma forma que você pratica qualquer tipo de exercício físico para manter o seu corpo em forma, também deverá praticar exercícios mentais para da mesma maneira manter o seu cérebro e logo a sua memória no seu melhor estado possível. E alguns desses exercícios são ler, sair de casa e apreciar o mundo que o rodeia, conversar com os seus amigos, escrever uma carta ou um livro,
fazer palavras cruzadas, jogar xadrez ou outros jogos que o obriguem a puxar pela sua cabeça. E praticar exercícios como os de respiração yoga ou nos relaxamentos, como o da faixa seguinte deste CD, com o intuito de melhorar a oxigenação do seu cérebro. Chegou-se à conclusão que a memória recente é a mais afetada pelo envelhecimento da pessoa e, por isso, normalmente se recomenda aos mais idosos para fazerem associações mentais do que não querem esquecer. E assim, eles devem exercitar a sua memória, tentando associar vários acontecimentos que estejam a acontecer na mesma altura em que querem memorizar algo que não queiram esquecer. A memória de dados ou situações que aconteceram há mais tempo parece ser mais acessível para as pessoas de mais idade. E assim, a memória pode ser dividida na que funciona a curto prazo e na que abrange factos mais antigos ou distantes. Na memória a curto prazo está compreendida a memória imediata e a recente, e é esta que é chamada memória do presente, que nos permite aprendermos novas informações. Reter uma nova informação na nossa memória é um processo complexo que pode ser dividido em 3 fases, em que a primeira é o tomar-se conhecimento dessa informação através de um estímulo visual, auditivo ou qualquer outro. E é nesta fase que vamos estimular a nossa memória. A segunda fase é a armazenagem propriamente dita dessa nova informação, de modo a conservá-la no nosso cérebro. E a terceira e última fase consiste na reconstituição, que significa o podermos chamar ao nosso consciente essas informações anteriormente armazenadas. Com a idade, a nossa perca de memória poderá estar associada a qualquer uma dessas 3 fases ou a mais do que uma ao mesmo tempo. Do mesmo modo que temos de bem alimentar o nosso corpo para que ele se mantenha nas suas melhores condições, também devemos alimentar o nosso cérebro. E a alimentação que ele necessita consiste essencialmente, mas não só, no seguinte: o nosso organismo consegue sintetizar quase todo o tipo de alimentos que necessitamos, mas, no entanto, não consegue sintetizar os ácidos gordos insaturados, que se encontram, por exemplo, nos óleos vegetais e no azeite, e que terão assim de serem incluídos sem falta na nossa alimentação. O nosso cérebro precisa, além desse tipo de gorduras, de ser alimentado com proteínas e com certo tipo de açúcares, que se encontram nos cereais e nas féculas, pois a glicose é o carburante principal dos neurónios, e ela encontra-se também no açúcar, no mel e no chocolate. Assim como é tão importante o amido, que se encontra na farinha, nos cereais, nas massas e nas batatas, e também por vitaminas, particularmente as do grupo das vitaminas B. E a prova é que uma deficiência na vitamina B1 provoca de imediato uma larga diminuição da memória. E a falta da vitamina B6 desfavorece logo o equilíbrio nervoso. Não nos esqueçamos também da importância do fósforo e da vitamina A. Precisa também da vitamina C,
que existe em grande quantidade no kiwi e na acerola, e da vitamina E, que se encontra no óleo de soja e no de girassol, entre outras fontes. Certos médicos e cientistas aconselham também o comer-se peixe, o qual é rico na gordura ômega 3, que, segundo eles, regenera a membrana dos nossos neurónios, que são as nossas células cerebrais. E ultimamente é muito receitado por certos médicos o ginkgo biloba, como sendo uma das fontes naturais mais potentes para assegurarem uma grande melhoria ao nível da memória e do raciocínio. Outro tipo de alimentos muito importantes para o cérebro são os antioxidantes, que além de certas vitaminas se encontram principalmente nos citrinos, nas cenouras e nos legumes de folha verde. E no que mais se fala hoje em dia é no selênio. Mas por favor, não faça uma automedicamentação. Consulte antes o seu médico ou o seu nutricionista se sente que precisa de melhorar a sua memória, que eles de certo lhe receitarão o que é mais proveitoso e indicado para o seu caso específico. A melhor forma para se fixar algo ou para se evitarem lapsos de memória consiste em se associar o que se pretende fixar a uma imagem visual criada pela nossa imaginação. Por exemplo, se quiser memorizar um número, além de o poder dizer em voz alta, imagine, por exemplo, o seu carro com esse número na matrícula em vez do que lá se encontra. Associou assim um determinado assunto que não quer esquecer a uma imagem, seja ela qual for, criada por si com a ajuda da sua imaginação. E isto serve para qualquer assunto que queira memorizar. Na faixa seguinte deste CD, vamos fazer um relaxamento completo, tanto físico quanto mental, e durante ele serão ditas frases positivas associadas ao assunto da memória, pois, ao autoconvencer-se de que tem uma ótima memória, mais forte ela ficará de dia para dia, pois tudo o que programa nesses níveis mentais acontece depois no seu plano físico. Lembre-se que a principal lei mental para se ter uma ótima memória é a lei da repetição, pois a melhor forma de se enviar qualquer mensagem ou assunto para que seja armazenado permanentemente na nossa memória é repetindo-o. Recorde-se de que mesmo os factos mais difíceis de memorizar podem sê-lo através da repetição. Todos os estudantes sabem que a melhor forma de decorar qualquer assunto é lê-lo uma vez do princípio até ao fim, como se estivessem lendo um romance, sem se preocuparem se estão memorizando alguma parte do que estão lendo. E só depois examinar esse mesmo assunto várias vezes e por etapas, e se possível de 24 em 24 horas, e decorando cada parte dele, o que ativa a memória e a denominada PLP, que significa na linguagem clínica potenciação a longo prazo. A repetição da leitura de um mesmo assunto intensifica a sua memória de uma forma exponencial, ou seja, se por acaso ler o mesmo tema 4 vezes, não fica apenas com a possibilidade de se lembrar dele 4 vezes mais, mas sim cerca de 24 vezes. É verdade que, com o tempo, muitos dos nossos neurónios, ou seja, as nossas células cerebrais, vão morrendo. Mas alegrem-se os mais idosos, pois está provado que a morte desses neurónios leva, por outro lado, a que os restantes aumentem o número das ligações entre si.
pelo que podemos chegar a uma idade avançada com uma memória fantástica. E para que isso aconteça, só é preciso darmos trabalho intelectual diário ao nosso cérebro. Lembre-se que tanto eu quanto o autor da música estamos aqui consigo para o ajudar em tudo o que nos seja possível. E lembre-se que para ter fé no exercício que vai fazer e nos seus resultados, basta não pôr a dúvida. Caso pretenda fazer agora o relaxamento com programação da faixa seguinte, alivie qualquer peça da sua roupa que esteja a incomodá-lo, não cruze as suas pernas nem os seus braços para que a sua circulação se faça com toda a normalidade. Respire sempre normalmente e não crie qualquer tipo de tensão em si durante um relaxamento. Ou seja, se sentir comichão em alguma parte do seu corpo, coce-se. Se sentir necessidade de tossir, tussa. Se pretender mudar da posição do seu corpo, mude-a. E se necessitar em qualquer altura de abrir os seus olhos, abra-os. Mas lembre-se que neste último caso, e só nele, deverá recomeçar o exercício desde o seu início, já que ao abrir os seus olhos, saiu do nível mental em que se encontrava e que era o ideal para fazer o seu exercício. Quando lhe for possível, procure então um local calmo, tente não ser incomodado durante aproximadamente 30 minutos. Se possível, desligue o seu telefone e dê começo agora ao seu relaxamento e programação, se for esse o seu desejo. Certifique-se sempre primeiro que está sem fome e sem sede, que não precisa de satisfazer nenhuma necessidade fisiológica e que está sem frio. E se for este último caso, tape-se com um cobertor ou com um lençol, pois ao relaxar-se, a temperatura do seu corpo vai baixar levemente. Desejo-lhe hoje e sempre muita paz, sucesso, riqueza, saúde e amor.